sob a proteção de Deus e contando com a intercessão de São Francisco das Chagas, Padre de Taubaté, iniciando nossos trabalhos na noite de hoje, o trabalho da Comissão da Verdade, instituída pelo Decreto Legislativo número 471, de 13 de outubro de 2014. Então, na noite de hoje, como foi decidido pela comissão, no qual eu sou presidente, a vereadora Vera Saba, secretária, na qual já solicito para compor a mesa no dia de hoje, o vereador João Vidal. Temos a presença do senhor Paulo de Tarso Venceslau para a coleta do depoimento durante esse período da ditadura. Então, também nesse momento, eu convido o senhor Paulo de Tarso para que possa compor também a mesa dos trabalhos e agradecer publicamente o convite feito para essa comissão, sabendo que hoje, né, nós começamos como a primeira coleta de depoimento com a presença de Vossa Senhoria. E os objetivos da comissão, né, nós instituímos pelo decreto 471, de 13 de outubro de 2014, nós temos aí 2 anos para finalizar o trabalho, mas com o objetivo primordial aí de ter dados, coletas aqui desse período da ditadura no município de Taubaté, para que possamos depois aí compilar dentro da estrutura da Câmara. Então, o objetivo principal dos nossos trabalhos é nesse sentido. Nesse momento, eu passo a palavra à vereadora Vera Saba, no qual vai secretariar o trabalho na noite de hoje. Boa noite, senhor presidente. Boa noite ao nosso querido Paulo de Tarso, jornalista conceituado, comendador de Taubaté. E também quero cumprimentar toda a população de Taubaté, que está acompanhando os trabalhos desta comissão. É uma grande honra fazer parte de uma comissão que representa um mecanismo para o cumprimento da obrigação do Estado para garantir o direito de conhecer a verdade dos fatos ocorridos num período horrendo da ditadura militar. E nós temos também como meta a contribuição para a construção da preservação da história e da memória de todos os fatos, os esclarecimentos, a determinação de responsabilidades institucionais, sociais e políticas em determinados períodos históricos. Então, que Deus nos abençoe e nos proteja para que façamos o melhor, para que realmente consigamos reunir os fatos, os nossos heróis da democracia, porque compreendo que o Paulo, ele representa os nossos heróis nesse primeiro momento, na abertura dos trabalhos da comissão, e também que façamos um trabalho para garantir a verdade e a justiça para todos. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereadora Vera Saba. Nesse momento, abro a palavra para o vereador Jofre Neto para que possa fazer as saudações também. Senhor presidente, vereador Jefferson Campos, senhora vereadora Vera Saba, comendador Paulo de Tarso, que nos honra com sua presença nesta casa. A vereadora Vera Saba destacou, Vossa Excelência também, senhor presidente, a importância de restituir ou de se rememorar os fatos com objetividade. A verdade, tomo a liberdade até de citar aqui uma frase bíblica, que a verdade liberta. Não há reconciliação possível numa nação se nós não chegarmos à verdade dos fatos. Até mesmo agora, para prevenir o risco das tentações autoritárias de direita que nos horrorizam quando vemos nas manifestações, felizmente, pequenos grupos isolados pedindo de volta a ditadura militar. E aí se auto-enganam dizendo, não, é apenas uma intervenção militar que depois será restituída a democracia ao Brasil, apenas uma transição. Ora, essa desculpa, este pretexto foi usado também quando foi dado o golpe em 1964. Então, iniciativas como essa, da instalação desta comissão, iniciativa do vereador Jefferson Campos, e o testemunho aqui, Paulo de Tarso, um taubatiano, que tem uma história reconhecida neste país em defesa da democracia, é essencial. Parabéns e auguro aqui os melhores encaminhamentos desta comissão. Muito
Muito obrigado, vereador. Pois não, vereadora Veraçaba. Senhor presidente, como secretária dos Trabalhos, quero, na oportunidade, entregar para que faça parte dos autos do nosso processo a sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a sentença de 24 de novembro de 2010, que apresenta ao nosso país a responsabilidade de adotar medidas compensatórias, indenizatórias, para reparar os danos causados pela violação aos direitos humanos. Muito obrigado, vereadora Veraçaba, e com certeza vai constar nos autos do nosso trabalho. Passa a palavra, vereador Salvador Soares. Boa noite, presidente Jefferson Campos, vereadora Vera, Paulo de Tarso. Primeiro, registrar a satisfação de estar aqui hoje, Paulo, apesar de já justificado a minha ausência, mas fica aqui o registro do nosso respeito pela sua história. História essa que ajudou a construir um passado. Às vezes esse passado não é tão reconhecido como deveria ser, mas saiba que vai ficar registrado na história dessa casa e com certeza vai servir para que isso nunca mais ocorra no nosso país. Muito obrigado, vereador Salvador. Registrar também a assessoria do vereador Digão. E nesse momento vamos iniciar o nosso trabalho. Então, gostaria, primeiro, que o senhor Paulo pudesse falar para nós seu nome completo e profissão e, na sequência, quais contribuições, vivências, fatos e documentos que Vossa Senhoria possa ter, e possa trazer essa comissão da verdade. Então, nesse momento, eu passo a palavra para o nosso comendador. Essa é a pergunta, seu nome completo e já a profissão e nome completo. E a pergunta, as contribuições, vivências, fatos, esse período que nosso comendador, você vivenciou aí durante a ditadura e apontando também, algum taubatiano que você tenha conhecimento, que possa também estar apontando, que possamos entrar em contato, que com certeza vai ser de grande valia para o trabalho dessa comissão. Então, com a palavra agora, Paulo de Tarso. Meu nome é Paulo de Tarso Venceslau, nasci dia 15 de setembro de 1943, na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Meu pai era médico do Estado e ele era promovido e removido. Então, rapidinho, eu saí de Santa Bárbara e cheguei a Taubaté, a tempo de ver nosso glorioso Esporte Clube Taubaté subir para a primeira divisão, sou formado em Economia pela Universidade de São Paulo e tenho mestrado pela Unicamp, doutorado sem título também pela Unicamp e de uns 12, 13 anos para cá, eu me tornei jornalista, apesar de sempre ter ligado a esse ramo. E quando eu adquiri o jornal Contato, aqui em Taubaté, que na verdade ele não existia, era ficção pura, mas eu pensava em deixá-lo para o meu filho, que ele de fato é jornalista, que logo se formou e foi para São Paulo, e eu fiquei com o jornal Contato e tive o prazer e a alegria e algumas tristezas de viver a nossa realidade taubatiana já no século XXI. A minha vivência, o meu depoimento, eu diria que eu não tive uma militância política intensa em Taubaté como eu tive em São Paulo, no movimento estudantil, que me levou depois a uma prisão de 5 anos e meio e posteriormente uma militância, inclusive, que eu fui do Partido dos Trabalhadores, do qual eu me orgulho muito de ter sido expulso dele, por razões hoje muito claras, para mostrar que eu estava certo naquela ocasião, tá certo? Enfim, aqui em Taubaté, eu diria o seguinte: Taubaté é uma cidade extremamente conservadora, Conservadora, às vezes, tem um sentido pejorativo, mas nem sempre, necessariamente, esse sentido ele é pejorativo. Mas
aqui esse conservadorismo predominante em Taubaté inibia exatamente que as pessoas que tivessem uma visão política mais ampla se manifestassem livremente. Isso provocou sérios problemas, como eu vou relatar alguns deles aqui. Eu não vivi todos eles, porque quando chegou em 1962, eu consegui ganhar um bilhete azul do Colégio do Estado, aqui do Estadão. Eu fui terminar o meu colégio em São José dos Campos. E em São José dos Campos tive uma vivência, CTA, ITA, com o pessoal daquele meio lá que começou a me abrir a cabeça. E eu comecei a ver Taubaté sob outros olhos, que até então o máximo que eu tinha feito aqui, eu fui presidente do Grêmio Estudantil Dr. Câmara Leal, do Colégio do Estado, e era um moleque quase irresponsável. Fui nadador, defender as cores de Taubaté pelo TCC, né? Mas politicamente zero à esquerda, né? Não tinha vivência nenhuma. Apesar de ter sido, meu pai era integralista, foi dirigente integralista, compadre do Plínio Salgado, né? E meu pai teve uma militância, escreveu um livro que se tornou um livro clássico dessa época dos anos 40, que chamava-se Integralismo ao Alcance de Todos, né? Prefácio, inclusive, é do Plínio Salgado, né? E meu pai tinha essa militância que era muito mais nacionalista, típico, nacionalismo típico mesmo, né? Se alguém quiser saber o que eu penso sobre o nacionalismo, leia na próxima edição do Jornal Contato o artigo do meu compadre e irmão Daniel Arão Reis, e vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, para não perder tempo. Bom, e então, eu cresci ouvindo em casa, né, saudações integralistas, né? Anauê, Deus, Pátria, Família, essas coisas, né? E em São José mudou de figura. E o que mudou em São José? Em São José minha primeira experiência política, de fato, foi na época, eu tinha um trabalho /estudo que a gente fazia, era uma atividade que tinha no CTA, e era para formar técnicos. Seria hoje praticamente tecnólogos, né? Se esse curso tivesse tido continuidade. Era dirigido à pesquisa, e no caso específico era pesquisa com materiais raros. Por que eu estou colocando isso? Porque o grupo de engenheiros que tinha ali, e com quem eu convivia muito próximo, uma boa parte deles era de gaúchos, né? E gaúchos que tinha uma militância política maior, e a grande liderança que eles tinham na época era o Leonel Brizola, que era o governador do Rio Grande do Sul, né? E esse pessoal era legalista, né? Defendia o governo que era o presidente João Goulart, e curiosamente esse pessoal que defendia o governo era obrigado a fazer reuniões clandestinas dentro do CTA. Ou seja, para você defender o regime vigente, o governo vigente, né, você tinha que fazer reuniões clandestinas. Isso eu vi, acompanhei de perto, presenciei uma cena cinematográfica que foi quando chegou no dia 31 de março, 1º de abril, que esses engenheiros e oficiais legalistas, eles se apoderaram de 2 aviões lá do aeroporto de São José dos Campos, um Beechcraft e um DC-3, que era o C-47, versão militar, e o pessoal, os golpistas, invadiram a pista do aeroporto de armas na mão, atirando contra o avião, né? Eles saíram, conseguiram decolar os 2 aviões. O segundo deu um rasante em cima desse carro, inclusive era um Cinca Chambó, lembro até hoje, né? Mas quando eles chegaram em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, foram presos. O golpe estava consolidado, né? Então, para mim,
esse processo de politização, ele se dá muito em cima de coisas concretas. Não foi através de uma leitura, não foi através só de discussões. É claro que isso teve um peso, mas de presenciar, de certa forma, o que estava acontecendo no Brasil, né? E aqui em Taubaté, a minha turma, vamos dizer assim, que eu convivia, é um bando de alienados, né? O termo mais fácil de entender, alienação total, política, ideológica e tudo mais, né? E curiosamente, desse grupo heterogêneo, que surgem algumas lideranças de direita e de esquerda, né? A direita eu não vou falar muito, mas só para vocês terem uma ideia, aqui em Taubaté existiu a PAB. A PAB era a abreviação de Patrulha Auxiliar Brasileira. E a PAB foi organizada, inclusive, para a defesa da Revolução. Tinha o grande patrono, era o governador do estado, que era Demarte Barros, né? E tinha a patente maior da PAB era o coronel. E o coronel da época, o coronel da PAB aqui, era o Laurinho de Almeida, filho do Dr. Lauro de Almeida, Lauro de Almeida Filho, né? O outro, que era um oficial, já morreu, o Milton Lago, morreu mais recentemente, né? E era esse pessoal que, na verdade, que se reunia no Círculo Italiano, aqui em Taubaté. Na época funcionava na Pedro Costa. E pela esquerda, aí era mais complicado, porque tinha certos cuidados que se tinha que tomar cuidado, em função de que a repressão já estava na praça e as perseguições aconteciam. Quem tivesse emprego, perdia emprego. Quem tivesse, fosse emprego público, então, nem se fala. E, para entender o tamanho dessa dificuldade, aqui acho que o grande exemplo que nós temos dessa época foi o Léo Gouveia. O Léo Gouveia, marido da dona Nina, pai da Fátima, pai do Marcelo, e tem outros filhos dele que eu não me lembro, que é o juiz de direito, né? O Léo Gouveia foi preso, foi levado, não sei se para São José, um lugar desse qualquer, foi muito torturado, voltou, dias depois que ele tinha voltado, ele se matou, né? Foi um negócio terrível, né? Foi terrível porque era uma pessoa muito, muito querida, né? Os filhos dele estão aí até hoje, né? Vocês estão aí até hoje. É uma história que pouco se fala em Taubaté, pouco se conta, né? Mas foi uma tragédia, né? Além disso aí, o pessoal que tinha alguma militância política que acabava saindo de Taubaté, né? Até porque quem tinha formação, quem queria fazer universidade, tudo mais, era obrigado a sair de Taubaté, porque Taubaté não tinha nada ainda, muito pouco, né? E nesse caso tem uma figura importantíssima, que é de Taubaté, chamava-se Wilson Silva. O Wilson, ele fez colégio, ele estava um ano na minha frente, né? Ele, terminado o colégio, ele foi para São Paulo, Universidade de São Paulo, entrou no curso de física, se formou em física e entrou no processo de militância maior, né? E nesse processo de militância, né, ele acabou encontrando um final muito triste. Só para resumir para vocês, a gente participou bastante em São Paulo do movimento estudantil, que eu tinha contato com ele. Ele era um aluno brilhante, né, um gêniozinho, o Wilson Silva. A irmã dele casou-se com um advogado conhecido em Taubaté, que é o Wilson Coelho, o Equim, né? E então, em São Paulo, nós acabamos, pelas circunstâncias da vida, depois, militando na mesma organização política, que era
a ALN, Ação Libertadora Nacional, né? Depois eu vou falar da minha prisão, mas eu fui preso no início desse processo, 69. O Wilson Silva continuou solto. Ele trabalhava naquilo que foi criado na época, que foi a Telesp. E ele acabou se casando com a irmã de um jornalista muito conhecido, Ana Rosa Kuczynski, e o irmão do Bernardo Kuczynski, que é um jornalista muito conhecido. E o Wilson Silva, quando chegou em 1974, o Wilson Silva foi preso, ele e a mulher dele foram presos e nunca mais foram vistos, né? Mais recentemente, apareceu uma história que ele foi preso em São Paulo pelo delegado Fleury, foi levado para a Casa da Tortura em Petrópolis, passou, não sei se ele chegou a ser morto lá ou não, mas depois, posteriormente, ele e a mulher foram levados, não sei se mortos ou vivos, para o Espírito Santo, e seus corpos foram cremados numa usina de cana-de-açúcar, né? Isso, quem contou essa história não foi um militante de esquerda, foi um policial que recentemente fez um livro, inclusive, em que ele relata esse episódio, né? Então, quando a gente fala dessa militância na época, era uma militância muito, muito perigosa, os riscos eram muito grandes, né? A gente sabia onde estava se expondo, né? Existia, portanto, um poder visível e o invisível, né? Porque a ditadura brasileira tem características diferentes das outras na América Latina. Aqui, enquanto as outras virou uma ditadura escancarada, aqui algumas instituições foram mantidas, né? Tipo a justiça. Depois de uma depuração, tiravam os juízes, os ministros que não interessavam, e botavam os ministros que interessavam, mais confiáveis, né? Isso foi feito praticamente em toda a superestrutura que existia aqui no Brasil. E então você tinha uma justiça, quem era processado pela justiça militar na época, enfrentava um tribunal que era um tribunal formado por um juiz togado civil, né? E quatro oficiais, né? Que de coronel a major, né? Então essa situação, esse modelo que parece jabuticaba, né? Que só tem no Brasil, quer dizer, foi uma coisa que foi inventada aqui, né? Quer dizer, eles conseguiram dessa maneira manter uma aparência de ilegalidade, né? Quer dizer, as instituições funcionam, a justiça funciona, os partidos políticos funcionam, né? Até que partidos, no primeiro momento ainda, os partidos foram extintos e eles criaram 2 partidos, Arena e MDB, né? Mas os partidos continuavam existindo, né? E o MDB era o partido de oposição criado pela ditadura, né? Com parlamentares oriundos do partido do governo, né? Então, essa jabuticaba política que foi criada no Brasil, ela diferencia muito do que aconteceu, por exemplo, na Argentina e no Chile, né? A diferença é muito grande. Mas, voltando à minha experiência, que é o depoimento pessoal, eu diria o seguinte, que essa minha vivência em São José, esse contato com esse mundo, essa descoberta, para mim foi descoberta, que tinha um mundo, o que os legalistas eram clandestinos, quase que inconcebível, né? A gente imaginar uma situação dessa, né? E essa convivência com aqueles gaúchos e com aqueles engenheiros militares que defendiam o regime vigente foi muito interessante, né? Não tinha
não tinha pregação doutrinária, né? Que existia uma coisa concreta, real. O Brasil o que estava acontecendo naquele momento, a sociedade aparentemente em ebulição, né? Não era tão grande esse processo de ebulição, mas existia esse processo de ebulição, né? Depois vai culminar com o 13 de março no Rio de Janeiro e finalmente com o golpe 1º de abril. Então, esse contato real, essa realidade, é que me fez a questionar aquilo que tinha a ver com a minha origem, né? Filho de pai integralista, meus amigos todos, quase todos em Taubaté, eram reacionários, conservadores, né? E era duro, né? Você, de repente, está vivendo aquela situação ali, né? Aqui em Taubaté. Né? A cidade era bem menor, né? Todo mundo se conhecia. Só tinha um curso colegial, que era do Estadão, então aglutinava o pessoal não só de Taubaté, mas cidade vizinha, como Pinda, Caçapava, Tremembé. E isso criava uma certa ebulição, né? Ali, mas absolutamente a política passava longe, né? E quando eu saio com essa cabeça daqui, né, filho de pai integralista, e que nesse meio, o choque em São José me despertou uma outra vida. Existia uma outra realidade que eu não conhecia. E essa realidade acabei indo conhecer de fato em São Paulo, quando eu fui para a Universidade de São Paulo em 1965. Né? E foi um choque, porque eu fui, apesar de ser pai médico, ser filho de médico, eu sempre trabalhei e estudei. Eu sempre me mantive com recursos próprios, né? Então eu vou trabalhar numa empresa chamada Sadia, né? Do Grupo Sadia, e tenho experiências, passei por experiências que aceleraram o processo de formação política ideológica, né? Por exemplo, a Sadia tinha o Moinho da Lapa. O Moinho da Lapa trabalhava com trigo, né? Faz a farinha que tem até hoje, a farinha de trigo. E o trigo importado. Na época o Brasil nunca foi produtor de trigo. Na época se produzia praticamente nada, né? E de repente você vai naquela convivência, você vai vendo que depois do golpe, um dos donos da Sadia era um senador da República, né? Atílio Fontana. E os privilégios que eles passavam a ter, por exemplo, no Porto de Santos, para desembaraçar trigo, era uma coisa impressionante. Segundo, o uso da máquina do Estado, né, para a própria empresa. Como é que era o uso dessa máquina do Estado? A 5ª Delegacia, que era, na verdade, o próprio DOPS, em São Paulo, né? O nome que eles usavam era a 5ª Delegacia. Os agentes do DOPS recebiam dinheiro do Grupo Sadia, né? Isso eu sei porque eu era assistente da diretoria, eu tinha um relacionamento direto com esse povo, né? E um belo dia se descobre que um grande carregamento de milho que a Sadia tinha comprado para exportar para a Europa não chegava a fazer uns 2 meses. Eu fui enviado para lá, para Mato Grosso do Sul hoje, né? E chego numa cidadezinha e acabo descobrindo que havia um conluio entre o cara que tinha exportado o milho, que tinha vendido o milho para a Sadia, e o gerente do Banco do Brasil, né? Para resumir a história, voltei para São Paulo, que tem uma história longa aí. Quando eu relatei esse episódio, alguns dias depois, eu encontro, foi mandado uma equipe da 5ª Delegacia para Aparecida do Taboado, que esse é o nome daquela cidadezinha, em Aparecida do Taboado, uma equipe da 5ª Delegacia, ou seja, agente do DOPS a serviço de uma empresa
privada, né? E, de repente, um dia eu encontro lá na sala da diretoria, né, um cidadão chamado Joaquim dos Santos, todo cheio de hematoma, né, que tinha passado por uma tortura brutal, provavelmente nas instalações da Quinta Delegacia, que é um prédio do DOPS, né, e humilhado, uma situação terrível, né? Por mais que eu tenha passado o maior susto lá em Aparecida do Taboado, uma cidade que nem luz elétrica tinha, né, eu não me conformava a vê-lo naquele estado, humilhado daquele jeito. Então, quer dizer, eu vou aos poucos, eu vou descobrindo que existia uma máquina do Estado que se colocar, que era usada pelo setor privado. E com as conveniências de cada um, né? E isso fez com que, em seguida, inclusive o chefe dos investigadores do DOPS, ele tinha trânsito direto, ele vivia lá na Sadia para pegar dinheiro e outras coisitas mais, né? E eu acabei, naquela ebulição, já chegou em 1966, uma evolução muito grande política aqui no Brasil, ebulição muito grande, e eu vou para as ruas, com o pessoal da Faculdade de Economia, nós vamos às manifestações, né, que ficaram conhecidas naquele período como Setembrada, portanto, em setembro de 1966, e aí essa militância, quer dizer, a hora que você vai para as ruas e enfrenta, e de cara, a primeira grande manifestação que eu fui preso, inclusive, né? Eu e mais 400 estudantes, né, fomos presos, cantando liberdade, liberdade, abrasada sobre nós, no Lago da Concórdia, levando porrada, debaixo de muita porrada, né? Fomos levados para o DOPS, e quando chega no DOPS, em São Paulo, eis que surge, na época tinham os militares oficiais, porque a faculdade eu não conseguia, a faculdade de maneira geral, não conseguia preencher as vagas não preenchidas eram ocupadas por oficiais que se matriculavam sem vestibular, né? Então eu vou me encontrar em São Paulo com, já nessa época, o Major Melo, que era o capitão Melo de São José dos Campos, era o cara que coordenou a repressão a aqueles gaúchos que eu tinha falado, né? E o capitão Melo e o Major Melo, nessa altura, ele ia fardado para a Faculdade de Direito, para a Faculdade de Economia da USP, ficava na Doutor Vila Nova, perto da Rua Maria Antônia, quase esquina com a Maria Antônia, né? Ia fardado, 45 na cintura, ostensivamente. E nesse grupo, e nessa prisão, foi um grupo da Faculdade de Economia, nós fomos presos, ele vai nos visitar, fardado, evidentemente, né? Faz um discurso anticomunista, né? E dizendo que nós estávamos enganados, porque tinha uma colega nossa, Olga, que falava que era uma comunista infiltrada, que tinha vindo de Brasília, né? E esse Major Melo ficou conhecidíssimo como um grande torturador, né? E isso, veja só, portanto, a formação, estou colocando isso porque para entender que a minha formação política ideológica foi muito em cima de coisas concretas, né? Não foi lendo manifestos e grandes discussões, né? Depois também veio muita leitura, veio muita discussão e tudo mais, né? Mas, enfim, e esse processo, ele é muito rápido. Ele é muito rápido porque, de repente, em função de toda essa mobilização da economia, eu me transformei em secretário, eu fui eleito secretário do Centro Acadêmico Visconde Cairu, né? Em 67 já vamos disputar as eleições para a UE de São Paulo. A UE era uma entidade clandestina, né? Porque a ditadura tinha acabado com os níveis de representação e
Então, a gente foi praticamente obrigado, assim, levado pelos acontecimentos, aquele tipo de militância, né? E foi uma coisa, foi quase que naturalmente, né? E esse processo de vida fez com que houvesse um aprofundamento da minha militância, né? Então, quando chega em 68, eu já sou, digamos assim, veterano, né? Já tinha enfrentado uma cana de alguns dias em 66, já tinha participado das eleições da UE, já tinha participado das eleições da UNE em 67, né? Então, quando chega em 68, que é um ano atípico, que não tem nenhuma curva, vai mostrar o que aconteceu, o que pode ter levado a 68, foi um ano que o mundo pegou fogo. O mundo, né? E por razões diferentes. Por exemplo, ser revolucionário nos Estados Unidos era ser pacifista. Ou seja, o pacifismo americano era sinônimo de revolucionário, né? O pacifismo do Brasil era reacionário. Aqui se tinha que estar disposto a combater a ditadura militar, né? Então, pelo menos no núcleo que eu convivia mais intensamente, né? E aí eu vou, evidentemente, conhecer algumas figuras também, reencontrar algumas figuras de Taubaté que estavam naquele movimento, né? Além do Wilson, que eu já me encontrava, Oscarzinho Terada, né? Que era um japonesinho supimpa, está aí até hoje, formado pela Poli, né? E essa vivência fez com que em Taubaté a gente fosse meio estranho, né? Eu me senti um corpo estranho em Taubaté, apesar de ter namorada aqui e ter tudo mais. Eu vinha a Taubaté, eu não falava de política, não podia falar de política, porque o meio que eu vivia não comportava aquilo, né? Então, 68 foi um ano, assim, estupendo, em todo sentido, guerra no Vietnã, guerra na África, toda a América Latina pegando fogo, né? E a gente também disposto a fazer revolução. A gente achava que tínhamos condições de criar um exército popular para enfrentar o exército regular do Brasil e derrotar os militares e construir uma democracia que não era aquilo que existia aqui, não era democracia, né? Então, em 68, eu tenho uma participação muito, muito grande na realização do 30º Congresso da UNE, a União Nacional dos Estudantes, e tive uma oportunidade, em função desse papel que eu tinha na organização desse congresso, viajei o Brasil inteiro, boa parte do Brasil, e conseguimos realizar, quer dizer, o encontro foi realizado em Ibiúna, não foi concretizado, porque a repressão chegou, no dia que chegou já era para ter acabado o congresso, ele sequer tinha começado, né? E vocês imaginarem, São Paulo, o Brasil, naquela época, passeatas no Rio, morte de estudante. 68 começou com a morte do Edson Nascimento, Edson que era em São Paulo. Ele foi assassinado no Rio, no calabouço, morreu o Edson. E depois em São Paulo, mais tarde, vai morrer um outro estudante, o Zé Guimarães. Quer dizer, então, é coisa assim, não era um passeio, não era diversão. Aquilo custava caro para a gente, né? A gente participa daquele congresso de Ibiúna, que acabou não sendo realizado. Houve 800 prisões em torno disso, né? E depois daquele incidente, só restava a gente, a luta política o termo que se usava tinha que mudar de qualidade, né? Ou seja,
tinha que sair dos parâmetros que a ditadura tinha imposto e tínhamos que romper com isso. E a maneira que a gente encontrou na época para romper com isso era aderir à luta armada, né? Ou seja, tentar construir um exército próprio para enfrentar o exército institucional. Fantasia pura, né? Quer dizer, hoje, evidentemente, percebe-se claramente que não era nada daquilo, aquilo era inviável, né? Mas muita gente abraçou essa causa, né? E às vezes, o pessoal mais conservador diz que a repressão aumentou por causa disso. Não, a repressão já existia antes. Já existia morte, já existia tortura, já existia a eliminação dos instrumentos da democracia representativa, estavam sendo literalmente destroçados pelo regime militar, né? E claro, de forma regime militar, mas que tinha um apoio civil, principalmente do grande capital, muito grande. Era um apoio significativo, né? E além do apoio internacional, principalmente dos Estados Unidos. Então, quando nesse processo todo, a minha militância em Taubaté praticamente acabou. Eu vim aqui no máximo para namorar, né? E quando chega em 69, eu faço uma despedida, vou com família meu cunhado, minha irmã, namorada, tá? Lá para a região de Itatiaia, foi minha despedida, né? E praticamente não iria mais voltar a Taubaté, ter uma vida normal, como eu não tive. Nesse processo eu acabo participando, inclusive, do aprisionamento do embaixador americano, e foi trocado por 15 presos políticos, né? Foi um fato mais marcante, ou pelo menos um dos mais marcantes, em termos internacionais, talvez seja o mais marcante, né? Virou manchete no mundo inteiro, né? Foi notícia e tudo mais. Eu conheci o embaixador Charles Burke-Elber, que foi um dos que aprisionaram, né? E foi levado para um cativeiro e foi trocado, né? Foi trocado. Então, aquilo era uma comprovação. Nós conseguimos mostrar que havia presos políticos aqui no Brasil, de fato, e a escolha dos 15 nomes não era de um grupo único, eram de tendências diferenciadas. Uma teve preso que não conseguia andar sequer, né? Em função das torturas que tinham recebido. Entre eles, por exemplo, posso citar o Gregório Bezerra, que foi um velho comunista, foi deputado, né? E era um dos que estavam sendo soltos. Então, foi aqui esse fato marcante, né? Fez com que, de repente, eu saísse da minha... Aí que eu não ia voltar para Taubaté, jamais, né? Já estava num outro mundo, numa outra vida. Mas eu tive sorte, né, de ser preso logo depois. Eu fui preso no dia 1º de outubro de 1969 e sobrevivi, né? Sobrevivi a longas sessões de tortura inimagináveis, mas sobrevivi. Diferentemente do meu grupo que eu convivia, que militava, que eram formados por estudantes das mais diferentes escolas de São Paulo, eu sou o único sobrevivente, né? Quando terminou a ditadura, eu era o único vivo daquele grupo, né? Porque eu acabei sendo preso e o meu grupo saiu do Brasil, foi para Cuba. Na época, Cuba recebia os revolucionários de braços abertos, dava treinamento, deu um monte de coisa. E o pessoal voltou para o Brasil e acabou sendo morto, aos poucos, 1 a 1, 2 a 2, enfim. Do meu grupo, especificamente,
eu sou o único sobrevivente daquele grupo específico. Tinha gente da Politécnica, tinha gente de Direito do Mackenzie, Direito de São Francisco, tinha gente de Serviço Social, tinha gente de Sociologia, enfim, era um grupo bastante razoável, né? E aí eu vou ficar 5 anos e meio preso. E aí eu posso dizer o seguinte, quando eu falei sorte e azar, porque se eu não tivesse sido preso naquele momento, provavelmente eu teria saído com esses companheiros e voltado e teria sido morto, né? Seria mais um, né? Mais um. Mas acabei ficando, sobrevivi esse tempo todo. E a coisa mais difícil que tinha era saber exatamente as pessoas que estavam sendo mortas e desaparecidas, e que não foram poucas ao longo desses anos. 1964 foi quando o Wilson Silva foi morto. Então, quando eu saio da cadeia, na viragem do ano de 74 para 75, eu deveria procurá-lo, né? Era uma referência que eu tinha, né? E quando vejo a primeira lista de desaparecidos, eu dou de cara com o Wilson Silva como desaparecido político, né? Quer dizer, já era mais um que naquele momento para mim foi um choque, porque era uma referência que eu tinha, porque ninguém sabia que eu conhecia o Wilson e ninguém sabia que o Wilson me conhecia. E por uma circunstância, uma vez a gente se cruzou nessa militância, claro, ele me reconheceu e eu reconheci, eu sabia quem era o Wilson, né? Mas em 74 ele já estava desaparecido e teve essa morte, esse final horrível, né? E do outro lado, é muito curioso, porque também existia, Taubaté dava gente, como dava esse pessoal de esquerda, que era o meu caso, do Wilson, de outros, tinha o pessoal da direita militante, né? Aqui teve um delegado de Taubaté, que foi delegado do DOPS, né? Foi delegado do DOPS e é muito engraçado, porque ele era conhecido do meu pai, né? Amigo da família, digamos assim, e ele tentava me envolver, né? Enfim, inventava histórias, né? Criava situações que não existiam, mas estava lá. Assim como tinha, aliás, tinham pelo menos 2 delegados de oriundos aqui de Taubaté. Eu não vou nem declinar o nome, porque o filho dele está aí até hoje, o outro de uma família bastante conhecida aqui em Taubaté também, não quero acusar ninguém, né? Mas o lado mais importante para mim é a solidariedade que eu encontrei dentro da prisão com funcionários de agentes penitenciários formados em Taubaté, que aqui tem uma escola de agentes penitenciários. Então, quando o pessoal sabia que eu estava preso, eu estabeleci ligação direta com a minha família. Levavam coisa, comida, bilhetes, né? Sabe? Se fosse numa situação como eram os outros presos que estavam conosco, eles não tinham nada. Eu tinha um acesso impressionante, né? Meu pai sabia, se acontecesse alguma coisa, no outro dia de manhã, meu pai sabia, minha mãe sabia, né? Por quê? Porque eu descobri que essa solidariedade não tem ideologia, não tem política. É uma solidariedade da terra, uma solidariedade dos amigos, solidariedade que a política não dá conta disso. A política não dá conta. É uma coisa que é muito mais humana, muito mais, né, muito mais profunda. E até hoje, até recentemente, inclusive, morreu um desses agentes penitenciários, o Jairo.
E o Jairo foi uma figura importantíssima para mim, né? E ele estava ligado, quando ele morreu, ele estava trabalhando na casa do Lar São Francisco, né? Dos idosos, né? É uma figura fantástica, né? E a militância aqui em Taubaté, quer dizer, eu preciso pegar o Romeuzinho Cime, né? Que é outro símbolo, arquiteto, filho do Romeu Cime Júnior, filho do Romeu Cime. E ele, irmão do Zé Carlos, irmão do Luiz Ricardo, médico nadador, até hoje acho que ele nada, irmão da Rosana. O Romeuzinho Cime, ele simplesmente é sequestrado, é preso, é levado para Pinda e taxado de comunista, né? Taxado de comunista porque tinha lido um livro, discutia alguma coisa, pensava diferente, né? Então, um tipo de perseguição totalmente irracional, né? Eu acho que o Romeu Cime Júnior é uma pessoa que tem que vir aqui, porque ele praticamente não saiu do Vale. Ele está em São José hoje, já faz um bom tempo que ele está em São José. E ele conviveu aqui, ele era um grande aglutinador de pessoas mais esclarecidas, mais abertas, que se aglutinavam em torno dele. Não era meu caso, porque já fui para São Paulo, mas tem muita gente, não só o Z1, o Renato Teixeira. O Renato Teixeira é um que usufruiu da companhia do Romeuzinho, que era um cara formado pela FAU USP, né? E tinha uma cabeça bastante aberta, né? Enfim, essa contradição que a gente vivia, de estar com alguns amigos, cabeça aberta, e uma parte extremamente conservadora, podia, por exemplo, se eu fosse dar um exemplo dessa contradição, eu diria o seguinte: o meu pai foi um dos coordenadores da campanha por ouro do bem do Brasil, né? Você imagina, eu tenho fotografia, ele, o Dr. Braga, o bispo, sei lá quanto, tudo em pleno movimento, aglutinando dinheiro, né? Minha mãe quase se separou do meu pai, porque meu pai queria, já tinha bodas de prata, já tinha... meu pai queria dar aliança, né? Minha mãe foi para cima dele, de jeito nenhum, né? Quase se separaram, né? Porque minha mãe, mais vivida, já tinha vivido outras experiências políticas com ele, falou: isso não pode acontecer, tá? Então, essa configuração cheia de contradições, para mim, eu acho que ela é muito rica. E é isso que tem que ser falado, porque não é só quem foi perseguido, mas o que o pessoal que era da PAB, da Patrulha Auxiliar Brasileira, pensava, né? É que eles estão morrendo, tem alguns poucos aí que ainda estão na praça, né? Uma farda bege, né? Farda bege, título patente de coronel, né? E desfilavam mesmo, né? E o fato de ser no Círculo Italiano não é por acaso, porque o Círculo Italiano era um centro reacionário que tinha em Taubaté. E é ali que dava sustentação para esse pessoal, entendeu? Nas escolas daqui em Taubaté, eu acho que a recordação que eu tenho, por exemplo, como a gente estava em busca de descoberta, eu me lembro, por exemplo, de ter participado de grupo de estudo com o Badalazinho, né? O Badalazinho nunca foi militante de nada, de esquerda, de coisa nenhuma, pelo contrário, né? Mas chegou um momento que a gente estudava lá, os autores mais progressistas, né? Já eu nesse trânsito. Então, para mim, essa efervescência, né, que se radicaliza com o tempo, que leva a tomadas de posições
inesperadas, e cada um para um lado, um para a direita, um mais para a esquerda, um é preso, torturado, o outro preso é morto, outros estão prendendo, inclusive. Tinha gente aqui que se pudesse saía armado para prender comunista, né? Eu tive amigos que fizeram isso, né? Eu não vou declinar nome aqui que não interessa, né? Mas eu tenho, né? E, inclusive, lembrando que a nossa gloriosa Polícia Militar, que é a antiga Força Pública, ela gerou muita coisa nesse sentido, né? De gente de perseguidos e perseguidores. Teve os dois lados, né? Enfim, finalmente é o seguinte, esse processo, essa ebulição que acabou depois dando numa abertura política, que foi a partir de 85, digamos assim, praticamente, depois do último presidente general, né? Abriu-se uma perspectiva, para mim, fantástica. Eu, por exemplo, aderi de corpo e alma no primeiro momento ao Partido dos Trabalhadores, fui um dos seus criadores, e me decepcionei muito rapidinho não foi tão rápido. Foi criado em 80, eu fui expulso formalmente em janeiro de 1998, exatamente. Então, quase 20 anos, né? Quase 20 anos. E essa descoberta de que não basta você querer as coisas, né? Querer, tudo bem, mas se você não estiver preparado e não tiver valores razoavelmente consolidados, você é engolido pela máquina. E a minha grande tristeza é ver esses meus ex-companheiros de antigamente terem sido literalmente engolidos por essa máquina, e essa tristeza que está aí. Eu acho triste, eu não acho nenhuma graça, não, de ver os panelaços que teve ontem à noite e de ver o que está acontecendo nesse Brasil de hoje, né? Quer dizer, nem parece que a gente saiu de uma situação tão dramática, que foi aquela ditadura de 21 anos, né? E não está conseguindo dar conta de criar um país democrático, né? Infelizmente, né? E eu torço de que essa recuperação um pouco da memória de que está se fazendo contribua, de qualquer forma, dizer o seguinte: olha, eu já fui considerado um radical. Isso hoje eu sou light, entendeu? Eu acho que faz bem para a vida da gente, a gente aprender e se acostumar a viver com os contrários. É isso. Quero agradecer uma aula de história viva aqui. Paulo de Tarso. Antes das considerações, passo a palavra ao Jofre Neto, caso queira fazer alguma indagação. Eu, ouvindo Paulo de Tarso, várias reflexões me vieram à mente. Eu destacaria algumas. Primeiro, esta ilusão do autoritarismo. Eu acredito que as pessoas, até que embarcaram nisso à época, além dos cínicos e dos aproveitadores, alguns acreditavam mesmo que pela força, pela brutalidade, iriam resolver alguma coisa. Mas eu aprendi também, para citar uma segunda vez aqui uma referência religiosa, com o Papa João Paulo II, quando era militante do movimento estudantil em Itajubá, que a violência destruía o que pretendia construir, de parte a parte, seja de direita ou de esquerda. Mas a violência brutal da direita, da ditadura, é sim a explicação para a desagregação, a meu ver, da sociedade brasileira. Essa crise de valores, essa crise ética, começa lá na brutalidade do regime. A outra consideração, a ingenuidade daqueles que hoje, eu já citei o início, mas queria reforçar, porque julgo importantíssimo e grave,
aqueles que acreditam que apelar de novo por uma intervenção militar seria apenas uma medida transitória, sem saber que foi justamente esse o discurso dos golpistas em 64. Nós queremos só arrumar a casa e vamos nos retirar, não é? Para explicar bem isso, eu quero citar o Dr. Netinho, mestre Dr. Netinho, Antônio Augusto Carvalho Neto, que foi advogado da minha família, daqueles homens, daqueles luminares que o próprio testemunho de vida marcam a gente para sempre. E ele tinha uma frase que eu não me esqueço, ele me chamava pelo primeiro nome, Joaquim, aliás, meu nome, e dizia para mim: Joaquim, tigre que comeu carne não se acostuma com outra coisa. Aquele que chegar ao poder por essa via, é óbvio que não vai abrir mão, vai até o final. A gente vê os torturadores até hoje, Brilhante Ustra, por exemplo, está no limiar da sua existência e ainda insistindo, né, teimoso, que agiu corretamente em ser um bárbaro torturador e que estava certo de fato. Então é uma aventura sem volta, uma tentativa dessa, uma bobagem dessa, defender uma intervenção militar e uma ditadura militar. Graças a Deus, por outro lado, nós adquirimos na sociedade uma textura institucional maior que não permite esse tipo de aventura. Queira Deus, né? Eu acabo de postar na rede social agora um comentário sobre esta audiência. Eu termino com a frase latina: vade retro satana, né? Vamos conjurar este fantasma. Muito obrigado, senhor presidente. E meus parabéns, obviamente, como se diz na terrinha, as minhas melhores homenagens ao comendador Paulo de Tarso. Muito obrigado, vereador Jofre Neto. Vereadora Vera Saba. Senhor presidente, eu quero novamente cumprimentá-lo pela autoria do projeto, o motivo de estarmos aqui nesta noite, que gerou a criação dessa comissão da verdade, que vai buscar realmente a verdade e fazer justiça a todas as famílias, e muitas delas que não puderam enterrar seus corpos, familiares que sofrem até hoje seus traumas psiquiátricos, estou falando não só psicológicos, mas psiquiátricos, por conta das mortes, no processo de repressão, de perseguições políticas, processo de tortura. E quero aqui também exaltar nesta noite o nosso comendador Paulo de Tarso, cumprimentá-lo pela sua história, pela luta digna, pela democracia de nosso país. Não só da região, a história da região do nosso estado, mas lutou pela democracia do nosso país. Hoje vivemos, sim, uma crise ética. E não cabe discutirmos, acredito, os erros de um partido, de outro, porque vejo que nós temos que aprovar uma reforma estruturante no nosso país, que é a reforma política, porque a decepção, ela pode se tornar generalizada. Eu temo por isso. Nós chegamos ao ponto de não termos mais partidos para confiarmos. Isso é gravíssimo, porque é uma crise de representatividade política. Eu acredito na Constituição Federal, acredito no Estado Democrático de Direito, mas sem as reformas política, tributária, do judiciário, é difícil acreditarmos em algo melhor. Eu quero aqui cumprimentá-lo pela coragem, Paulo, em sair de uma base de esquerda, a fundação, é o fundador do Partido dos Trabalhadores, e quero aqui também destacar que faço parte do Partido dos Trabalhadores, represento o mandato do Partido dos Trabalhadores, qual tenho a honra de representar, de lutar pelos ideais, um estatuto muito sério, um código de ética muito sério, mas composto por pessoas que erram e que têm que serem responsabilizados pelos seus atos. Porque nós temos aqui na Câmara
esta vereadora, esse vereador que preside a comissão, que tem uma origem do Partido dos Trabalhadores, e o nobre vereador Jofre Neto, que também tem uma base sólida, essa origem do Partido dos Trabalhadores. E eu tenho que exaltar a sua história, Paulo, que é muito corajoso de sua parte falar sobre o Partido dos Trabalhadores e apontar também as críticas, fazendo uma reflexão dos nossos atos, atitudes, ações e iniciativas, para que possamos melhorar a cada dia e tornar esse país cada vez mais gigante no processo da busca pela liberdade e a defesa de garantias fundamentais, que estão amparadas por princípios, valores morais e éticos que não podemos fazer mão, abrir mão no nosso país. Então, muito obrigado, senhor presidente, e parabéns, Paulo, pela participação e pela coragem. Eu agradeço a vereadora Vera Saba, que compõe o vereador João Vidal e com esse vereador esta comissão. Queria saudar o Paulo, evidentemente, né, pelo uso, né, já aceito o nosso convite, gentilmente, foi muito solícito, né, e nós fazemos aqui, Paulo, toda quarta-feira a sessão ordinária dos e-mails da comissão e a extraordinária à noite, né, e começamos com você no dia de hoje. Inclusive, quando você coloca, né, a questão do Romeu Cine Júnior, depois se pudesse, tiver o contato dele, nós vamos entrar em contato, sim, porque o objetivo da comissão é ouvir os taubatianos desse período, para a gente sistematizar, relatar, né, e deixar documentado nos anais da Câmara de Taubaté. Então, assim, toda contribuição é bem-vinda e, evidentemente, esse nome que você colocou aí, que seria importante ouvi-lo, nós iremos entrar em contato, sim. Inclusive, o professor Fábio Boutinho, lendo o relatório da Comissão Nacional, coloca no relatório nacional da Comissão da Verdade, que a Casa de Custódia, na época, servia para abrigar os presos políticos, né? E aí cita aqui Ivan Aceude de Seixas, né? E aí, conversando informalmente ali, você falou que conviveu com ele, conheceu Ivan, né? Queria que você pudesse... Conheci e conheço. Você conhece, deixasse um contato, para que possamos convidá-los aqui para prestar esse depoimento, fazer esse depoimento, que vai ser de grande valia para a comissão, por favor, Paulo. O Ivan Aceude de Seixas, ele foi preso, acho que tinha 16 anos de idade na época, muito jovem, e o pessoal não sabia o que fazer com ele, porque o pai dele foi morto sob tortura, a mãe foi presa, as irmãs foram presas e ele também foi preso. Então a família inteira presa e ele menor de idade, né? E uma das saídas que encontradas foi que ele foi trazê-lo aqui para a casa de custódia. A gente estava falando nisso que a casa de custódia teria sido usada como presídio político. No início de 64, quando logo depois do golpe, alguns presos de fato estiveram lá, mas o uso da casa de custódia como presídio político, eu não tenho registro, com exceção do Ivan. O Ivan, sim, o Ivan foi trazido com essa condição para ele não se misturar com os presos, né? Ele ficou isolado. E o meu pai, que era médico e era amigo do diretor da casa de custódia, do Dr. Tarcísio, né? Então ele visitava o Ivan, né? O Ivan. Então eu tinha contato com a mãe dele, que estava no presídio Tiradentes na época. Hoje não existe mais o presídio Tiradentes, né? E a gente ficava sabendo. Depois convivi com ele na prisão, depois convivi e ficamos amigos. São amigos hoje, né? Eu acho que seria o depoimento dele sobre a casa de custódia e sobre o que foi o período dele. Eu acho que a pessoa mais indicada é ele mesmo. Eu vou providenciar o contato dele para passar para a comissão. E eu acho que ele virá aqui com muito gosto, porque, pelo que eu sei, foi marcante para ele o presídio, o tempo que ele teve no presídio aqui na Casa de Custódia de Taubaté. Senhor presidente, só um outro aspecto do depoimento do Tarso, que eu acho que seria muito interessante também reforçar. Essa dimensão humana que o Paulo falou, dessa solidariedade além da política, a política sem valores
também vira barbárie, que nós estamos vendo. E esses taubatianos que se solidarizaram com o Paulo arriscaram a própria vida, não é, Paulo? Tá. Arriscaram a própria vida. Bastava um colega ali disposto a agradar o chefe que informasse que tinha um taubatiano ajudando o outro, podia estar preso, torturado e pagar com a vida. Perfeito. E você, fora nessa questão dos agentes, você falou do Jairo, que faleceu recentemente, você tem algum contato ainda com esses agentes penitenciários? Eu tenho um que, por sinal, não mora. Ele fez o curso aqui em Taubaté, tem família em Taubaté, mas ele está morando aqui em Silveira. Mas eu tenho o endereço que ele me procurou há um tempo atrás, né? Porque tem um lado, tem um outro lado também, como teve policiais do DOPS, que eram agentes policiais, torturadores, né, daqui de Taubaté. Eu não vou citar nome, não me interessa, ninguém vai decretar caça às bruxas. Não, mas esses aí, de fato, foram solidários e é muito interessante porque foram corajosos. Um bastante próximo, que foi o Jairo, já morreu, questão, creio, um ano atrás. Mas os irmãos dele ainda estão aí. Isso é importante também pontuar, bem lembrado para o vereador Jofre Neto, destacar essa questão de solidariedade. Na época, pois não, Fábio? O nome do agente do rapaz de Silveiras, você tem o nome dele? Você pode falar para a gente? Passo aí. É que deu um... Tá, vai passar para a gente depois, para a comissão, então, para constar depois até na ata no dia de hoje. Acho que o objetivo é esse mesmo, Paulo, né, da comissão, é sistematizar, levantar esses dados, compilar, né, que muitas vezes isso não é colocado dentro da história, como você falou muito bem aqui, né, você falou a sua experiência, uma experiência real, né, mas esses nuances, né, da questão da solidariedade, né, do arquiteto que você colocou, né, agora do Ivan de Seixas aqui, que nós vamos entrar em contato. Então, assim, o nosso objetivo perante a comissão, com o apoio dos vereadores que aprovaram essa comissão, é nesse sentido, né, de nós estarmos sistematizando, pontuando e estar contribuindo aí para a história de Taubaté e para a história do Brasil, como foi bem falado pelos vereadores, que esse passado não se repita mais no nosso país. Pois não, vereador Virassado. Senhor presidente, eu gostaria de reforçar a preocupação aqui levantada nesta noite pelo nobre vereador Jofre Neto. Uma preocupação onde a sociedade se organiza e vai às ruas levantar bandeiras de lutas, é um processo legítimo e importante para a democracia do nosso país. Mas essa comissão, ela tem um papel importante também, influir nesse processo democrático, levantando uma bandeira contra a ditadura militar. Não podemos nos omitir diante dessa movimentação que defende a volta da ditadura militar no nosso país. Então, que essa comissão possa também amplamente levantar a bandeira e divulgar nosso posicionamento firme, que a ditadura militar no país não queremos nunca mais. Com certeza, vereadora Vera. Senhor presidente, só para concluir da minha parte, é preciso ser reforçado, principalmente para os nossos jovens, tão decepcionados com os desmandos políticos que a cada dia aparecem nos jornais, a corrupção, o aparelhamento do Estado. Não se iludam que para combater a corrupção o caminho seja a ditadura, a brutalidade. Não, para combater a corrupção, democracia, mais democracia ainda, doses maiores de democracia, que apenas a democracia permite que saibamos o que está acontecendo, o que não acontecia na ditadura. Por exemplo, até a Globo, em processo de meia-culpa tardio, né, na comemoração para alguns, né, dos seus 50 anos, um repórter trouxe a informação que, por exemplo, a palavra fome era censurada nas redações. Então, uma fome que assolava o Nordeste na década de 80 não podia ser relatada
3 milhões de pessoas estavam perecendo de fome e não podia se relatar porque a ditadura impedia. Então, o remédio para o desmando é a democracia e não a brutalidade. O combate aos desmandos políticos que estamos vendo no país não é a brutalidade, não é a ditadura, mas sim a democracia. Perfeito, vereador. Uma sugestão da vereadora Vera Saba, evidentemente vamos encaminhar palestra nas escolas, vereador, sobre essa questão, né, da comissão, né, já rejeitar, evidentemente, qualquer ditadura no nosso país, tanto civil como militar. Isso mesmo, senhor presidente. Nós temos aí um compromisso com a sociedade taubatiana e podemos intensificar o nosso trabalho realizando as palestras nas escolas, universidades e faculdades aqui de Taubaté e toda a região. Perfeito. Então, só para finalizar os encaminhamentos, né? Então, tem os nomes colocados aqui. O arquiteto Romeu Cimi Júnior, Paulo colocou, o Ivan Axerrude de Seixas, que ficou aqui, menor de idade, aqui na Casa Custódia. Também tem esse cidadão de Silveira, Oscar de Silveiras, que você vai passar o contato conosco. Vereadora Vera Saba também está colocando alguns nomes de Taubaté, e aí, no momento oportuno, estaremos aí avisando qual que vai ser a segunda sessão extraordinária. Quero agradecer a vereadora Vera Saba, secretariando a comissão na noite de hoje, a presença do vereador Jofre Neto, ilustrando aqui o nosso trabalho, a assessoria, quero fazer uma questão de assessoria do vereador João Vidal, vereador João Vidal também, que é membro dessa comissão, jornalista Cobra, né, do Jornal Contato, e o Fábio Moutinho, também supervisor da Escola Legislativa. E, Paulo, muito obrigado, né, muito obrigado, sim, pela presença, pela gentileza, né, quando você aceitou o convite, e com certeza, né, a sua experiência que você coloca hoje, né, uma experiência viva da história do país, contribui muito com o trabalho da nossa comissão. Eu fico muito feliz de estar na noite de hoje aqui, ouvindo você falar, porque no ano passado, ano retrasado, melhor, uma das coisas que eu leciono, nós usamos o livro do Frei Beto, Batismo de Sangue. E tem uma parte dentro do livro que cita, né, você, o grupo daquele período, né? Então, para mim, é um motivo de muito orgulho, né? Lendo o livro, atualmente vereador de Taubaté, autor da criação da Comissão da Verdade, e você está aqui à minha esquerda, no bom sentido, na noite de hoje, à minha esquerda, no bom sentido, Paulo, né? No bom sentido, né? E tendo o trocadilho, mas assim, fazendo testemunho, falando da importância, colocando o que você passou, que com certeza dentro da Câmara, dentro das escolas, nós iremos aí fazer uma luta, ditadura nunca mais, e agradecer de coração aí pela sua gentileza e pela sua colaboração na noite de hoje. Tá? Muito obrigado mesmo, tá? E desejar fazer uso de algum agradecimento especial e desejar a todos aí uma boa noite, muito obrigado, declaro encerrada a sessão. Aqui eu tô com minha garganta coçando, cara.